Olá, vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 250 e as escrituras do dia hoje são Cânticos, capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 14. Depois vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 ao 15. Também vamos ler Salmos, capítulo 51, do versículo 1 ao 19. E por último vamos ler Provérbios, capítulo 22, versículo 24 ao 25. Vamos dar início à nossa leitura lendo Cânticos capítulo 5, do versículo 1 ao capítulo 8, versículo 14. Esposo, já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. Colhi a minha mirra com as especiarias. Comi o meu favo com mel. Bebi o meu vinho com leite. Coro. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Quarto cântico. A esposa. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Esposo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Esposa, já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Filhas de Jerusalém, jurem. Se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Coro. O que é que o seu amado tem que os outros não têm, ó mais bela das mulheres? O que é que o seu amado tem que os outros não tenham, para que você nos faça jurar? Esposa. O meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais depurado. Os seus cabelos ondulados são pretos como o corvo. Os seus olhos são como pombas junto ao ribeiro, brancas como o leite, banhando-se junto às correntes das águas. As suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos são cilindros de ouro enfeitados de turquesas. O seu ventre é como um alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármores, assentadas sobre bases de ouro puro. O aspecto do meu amado é como o do Líbano. Ele é elegante como os cedros. O seu falar é muito suave. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Coro. Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado, para que ajudemos a encontrá-lo? Esposa. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Quinto cântico. Esposo. Minha querida, você é bonita como Tirza, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes
de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par, e nenhuma está faltando. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida da sua mãe e predileta daquele que a deu à luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. Coro. Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Esposa. Desci ao jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romanzeiras estavam em flor. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Coro. Volte, volte, Sulamita, volte, volte, para que nós a contemplemos. Esposa. Porque vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Manaim? Esposo. Como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó filha do príncipe. As curvas dos seus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta bebida. O seu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como as piscinas de Osbom, junto ao portão de Bate-Rabim. O seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. A sua cabeça é como um monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura. Um rei está preso nas suas tranças. Como você é linda, como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Esse seu porte é semelhante à palmeira, e os seus seios se parecem com os cachos. Eu disse, vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Sejam seus seios como os cachos de uvas, e o aroma da sua respiração como o das maçãs. Os seus beijos são como o bom vinho. Esposa. Vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Venha, meu amado, vamos para o campo, passamos a noite nas aldeias. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romanzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que reservei para você, meu amado. Quem dera que você fosse meu irmão, amamentado aos seios da minha mãe. Se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezariam. Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho aromático e o suco das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. Sexto cântico. Coro. Quem é esta que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Esposa. Debaixo da macieira eu o despertei. Ali a sua mãe teve dores de parto. Ali esteve com dores aquela que o deu à luz.
Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém ofereça-se todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. Os irmãos. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos por esta nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela fosse uma muralha, edificaríamos sobre ela uma torre de prata. Se ela fosse uma porta, nós a reforçaríamos com tábuas de cedro. Esposa. Eu sou uma muralha e os meus seios como as suas torres. Por isso sou para ele como aquela que encontra a paz. Coro. Salomão teve uma vinha em Baal-Amon. Ele a entregou a uns lavradores, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 moedas de prata. Esposa. A minha vinha que me pertence, dessa cuido eu. Você, Salomão, terá as suas 1000 moedas, e os que guardam o fruto dela, as suas 200. Esposo. Você que habita nos jardins, os meus companheiros querem ouvir a sua voz. Eu também quero ouvi-la. Esposa. Venha depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho da gazela sobre os montes perfumados. Agora vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 ao 15. Instruções de Paulo quanto à oferta. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muito deles. Mas enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios foram comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. A sementeira e a colheita. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em oração de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Betseba.
Compadecete de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lanças fora a tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Agora, por último, vamos ler Provérbios, capítulo 22, versículo 24 e 25. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado mais uma vez pela sua participação e amanhã estaremos aqui novamente dando continuidade na leitura da palavra. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até amanhã.